Voltamos, Brasil! Vamos lá, 964-450532. Tem alguma dúvida? Quer esclarecer, fazer uma pergunta? Transplante, gente, dos fios para sobrancelha. Novidade, tá? Então, vamos lá. Transplante de sobrancelhas. Saiba tudo sobre esse novo procedimento. Doutor Renan, seja bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Todo meu. Fala um pouquinho pra gente, desde quando existe esse transplante? É novidade, né? O transplante ele existe há muitos anos e por muitos anos ele ficou meio que Quietinho, secundário, né? Porque muitas pessoas tinham medo do resultado ser artificial. Com a evolução da tecnologia, a técnica FUI, que é a técnica fio a fio, ela se modernizou bastante. Então hoje os resultados são bem mais naturais. As pacientes e os pacientes que procuram por essa técnica têm uma excelente recuperação, uma rápida recuperação, e o que facilitou ainda mais os pacientes a terem acesso a essa técnica. Muitas pessoas pensavam que o transplante ele vai ser uma coisa que vai ser favorável, por exemplo, à micropigmentação. Quem faz micropigmentação não pode fazer transplante. Pelo contrário, acaba que as técnicas se complementam. É diferente, né? É um pouco diferente. E me diz uma coisa, você também é tricologista, né? Exatamente. Como ele é feito? Ele é esse método mais moderno, que é o fio a fio, né? Exatamente. Que mesmo as pessoas que fazem transplante capilar, é o mesmo procedimento. Isso, são retirados fios da parte posterior da cabeça. São fios mais delicados. Normalmente a gente utiliza unidades foliculares de apenas um fio, porque o resultado precisa ficar natural. O paciente tem que recuperar rápido e tem que voltar rápido às suas atividades, então não pode ficar artificial. Nós vamos utilizar fios mais ou menos da região do pé do cabelo, da parte posterior, para ser transplantado para a região afetada. Normalmente os pacientes que procuram o transplante de sobrancelha já têm algum grau de perda da sobrancelha ou alguma alopécia associada. Nós temos que descartar essas causas de alopécia que vão contraindicar. E aí, o pessoas que têm transplante. alopécia, consegue fazer, não, né? Consegue, dependendo do tipo de alopécia, sim. Se a causa for genética, a gente consegue fazer, mas tem alopécias que são cicatriciais, que elas destroem o folículo. Então, a gente precisa diagnosticar com precisão para conseguir fazer um tratamento correto e indicar da forma correta para o paciente não ter nenhum prejuízo no pós-operatório. E como que é essa cirurgia hoje? Qual o tempo que dura? No consultório? É no hospital ou não? Como é pequenininha, sempre né? realizada em hospital, ambiente hospital hospital. mesmo? Tem outros profissionais que preferem fazer em clínica, mas eu sempre gostei de fazer em hospital, como sou cirurgião de base. Eu acredito que a gente entrega um pouco mais de segurança e conforto para o paciente, porque está num ambiente controlado, com equipe de anestesista. Então, o paciente fica confortável. Nossa, mas precisa de tudo isso, doutor? Precisa, é necessário. Mas eu estou pensando assim, nessas pequenas falhinhas. Até nas pequenas falhas, os pacientes precisam estar confortáveis. Até no caso de pequenos procedimentos, todo procedimento tem seu risco. Então, uma cirurgia ela nunca pode ser subestimada. E o paciente merece um pouco de conforto, até porque é um procedimento que gera um pouco de ansiedade. Então, no dia da cirurgia, a gente costuma fazer uma sedação leve, o anestesista faz a sedação, deixa a paciente bem tranquila, confortável, dorme o procedimento inteiro, não sente absolutamente nada. E as unidades são transplantadas para a região da sobrancelha e quando o paciente já acorda, o transplante já está realizado. E aí, leva aquele período, cai, depois nasce novamente. Exatamente. O procedimento dura em torno de 4 a 6 horas quando é de sobrancelha, mas o transplante capilar também. Você faz o capilar também? Também faço capilar e transplante de barba. São transplantes me fala, transplante de barba, adorei. Transplante de barba está crescendo muito a procura. Está cada vez mais sendo procurado. É incrível máximo, gente. Olha aí que novidade. O incrível é que a maioria das pessoas procuram por transplante capilar, transplante de cabelo propriamente dito. Só que ultimamente o transplante de barba, o transplante de sobrancelha, principalmente o transplante feminino, capilar feminino. Porque antigamente também as mulheres usavam sobrancelha muito fininha, né? Exato. Aí tiravam. E presta atenção, mulherada aí também. Eu acho que hoje não se usa mais. Não dá para fazer depilação, ficar fazendo depilação, essa coisa de cera, porque depois esses pelos e tirar com a pinça, depois chega um período que para de nascer, né? Exato. E o problema é que muitas pessoas acabam fazendo laser, utilizando terapias. Algumas pessoas têm doença de pele, não diagnosticadas corretamente e acabam perdendo boa parte da sobrancelha e boa parte dos cabelos também. E não sabem. Então, o importante é que antes de poder indicar o procedimento e procurar pelo procedimento, é procurar uma orientação profissional correta para ter uma indicação precisa. Porque tem casos que a gente consegue, sim, dar um excelente resultado com o transplante de sobrancelha. Principalmente hoje com a técnica do fio longo, que é a long hair. A gente utiliza
fio longo da parte posterior da cabeça, e a gente já consegue prever a curvatura e a angulação que ele vai crescer. Então, é uma técnica nova que a paciente consegue já ter uma boa noção do Porque a sobrancelha vai resultado. só crescer, né? E a Exato. barba, hein? A barba também. Porque a barba vai só crescer, mas, Lu, qual a área que é retirado para a barba? Nós também retiramos a parte da cabeça, mas também da própria barba do paciente. Por exemplo, se ele tem uma barba muito falhada e tem uma excelente quantidade de fios aqui embaixo, a gente utiliza dessa parte inferior e da parte posterior da cabeça para Mas se tira complementar. daqui, não vai fazer falta depois? Não faz, a cicatrização é microscópica e fica muito bonita. Então, uma semana depois, o paciente já pode raspar sem Mas problema onde nenhum. tirar, vai nascer novamente ou não? Não, aí que tá. Por isso que é importante o Então, a planejamento pessoa tem que ter essa consciência, né? Exatamente. E no caso do transplante de barba, por exemplo, o paciente tem que ter consciência se ele tem outra alopécia, como a alopécia androgenética, e estiver perdendo o cabelo, ele tem que ter essa consciência, porque ele precisa entender que se ele fizer o transplante de barba, isso pode impossibilitar um posterior transplante capilar. Meu Deus, que modernidade, hein? Mas é E muito quantos bacana. dias? Como que é a recuperação para barba e para a A sobrancelha? recuperação é bem tranquila. Pelo contrário, as pessoas até tiram um mês de férias. Eu vou fazer transplante, eu vou tirar um mês. Não precisa. Não tem necessidade. Na mesma semana, dependendo do trabalho da pessoa, pode voltar a trabalhar. Eu costumo liberar com 2 a 3 dias, tá? Exercício físico, exposição a ambientes fechados, não tem nenhum problema. Exercício físico eu libero com 5 dias. Mas no primeiro mês eu peço só para evitar exposição ao sol, banho de mar e de piscina, para a gente não correr risco de pegar qualquer tipo de E tem infecção. alguma contraindicação? Alguma pessoa que não pode fazer? Existem contraindicações relativas e contraindicações que são absolutas, que o paciente não deve fazer. Algumas dessas doenças que são inflamatórias, que destroem o folículo, são doenças que não estão controladas. Esses pacientes não têm benefício em fazer. Doenças autoimunes, a gente também tem que saber priorizar qual vai ser o momento correto de fazer o transplante, se realmente esse paciente vai ter benefício, porque se é uma doença autoimune, ela pode ter recorrência, ela pode melhorar, mas depois ela pode voltar. Então, esse paciente vai perder todo o transplante, entendeu? Então, algumas doenças que são doenças inflamatórias que destroem a unidade folicular, a gente evita de fazer o transplante. Mas, no geral, as indicações mais precisas são alopécias, cicatrizes, queimaduras, Em local falhas. de cicatriz, consegue implantar? Consegue também. Apesar de ter uma limitação de perfusão sanguínea no local, a gente consegue sim fazer o transplante. Fica excelente, por sinal. Me diga uma coisa, a mulherada deve ser mais exigente, né, nessa hora. Elas não ficam te pedindo para fazer uma sobrancelha mais bonita, mais desenhada, com curvatura? É aí que tá, cada um vai depender de cada tipo, é por isso que na sala, no dia, eu sempre chamo uma designer de sobrancelha. É por isso que eu tô A pensando. gente vai moldar de acordo com o rosto do tipo da pessoa. A gente não pode padronizar. Padronizar é um erro muito comum, Nani. As pessoas têm mania de querer padronizar para acelerar o processo. Isso é um erro crasso no transplante capilar. A gente precisa a gente tem que respeitar as simetrias e as assimetrias do rosto de cada um. E de acordo com essas assimetrias, a gente cria uma nova moldura, porque tanto o cabelo quanto a sobrancelha e a barba vão dar essa moldura do rosto. Então a gente precisa respeitar. Tem alguma parte do cabelo também que quando tira, que nasce mais crespo, né? Isso não corre o risco também para a barba, não? Exatamente, por isso que a gente tem que saber qual é o tipo de fio do paciente. Isso é o mais importante, conhecer o tipo de cabelo do paciente e a região que a gente vai retirar. Essa pergunta é muito importante, porque, por exemplo, a região que a gente utiliza os fios para fazer a sobrancelha e barba, é uma região bem inferior, na parte posterior e lateral do cabelo. Por quê? Porque é uma região onde o fio ele cresce mais delicado, mais fino, e não corre esse risco de ficar enrolado depois e ficar feio, daquele estigma de cirurgia mal feita. Não é isso que a gente quer. A gente quer a naturalidade. Maravilhoso. Onde fica a sua clínica? Rede social? Fica na Faria Lima, tendo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900. Meu Instagram é Dr. Renan Brigante, se escreve DR Renan Brigante. Interessante esse trabalho, hein, Renan? Muito legal. Não é? É muito bacana, é muito apaixonante. Detalhe, não é? É muito detalhista, é um trabalho bem detalhista minucioso. mesmo, né? Ó, todo mundo quer fazer, gente. Isso é uma novidade ótima, né? É, muito Pra legal. barba, isso é resgatar a autoestima da pessoa, né? Exatamente, esse é o mais importante, que as pessoas que já nos procuram já têm uma autoestima abalada e estão procurando revitalizar, né? Rejuvenescer. E muitas dessas pessoas não sabem que o transplante é a melhor opção. Procuram, às vezes, tratamentos, acabam perdendo muito tempo e dinheiro.
Então, o ideal é sempre que começar a ter queda capilar ou qualquer problema relacionado à perda de cabelo, procurar uma orientação profissional correta. Esse é o ideal. Obrigada, Tá viu? bom? Parabéns Nada. pelo seu trabalho. Muito viu? obrigado. Prazer estar aqui. Todo meu. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só. Aproveita se você tem dúvidas, viu, gente? Que nós vamos falar já sobre tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2023. Então, se você tem qualquer dúvida, manda agora para a gente no 964-450532, que a Maria Divina Mol, tá? A contadora, vai estar aqui juntamente com a Patrícia, a advogada, vão esclarecer todas as dúvidas. Um minutinho só, não saiam daí.